Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de redação. Hoje eu trouxe um gênero muito interessante, que é a crônica, mais um gênero textual, mais um gênero narrativo para discutirmos. Então vamos lá. A crônica é um gênero discursivo que transita entre a esfera do jornalismo e da literatura. Publicada em jornais e revistas, ela pretende propor uma reflexão em tom subjetivo e leve, muitas vezes até humorístico. Em geral, sua produção é desencadeada por um fato do cotidiano, uma experiência vivida pelo cronista, uma notícia publicada no jornal, um tema em destaque na atualidade. Então, são diversas aí as maneiras de você começar uma crônica. A mais conhecida é falando sobre um determinado tema do cotidiano. Algumas características importantes da crônica. O texto pode adotar um tom mais sentimental ou reflexivo, sem a intenção de produzir humor. Em geral, apresenta introdução, que é o tema abordado, ou motivação para o texto. Então, a gente pode encontrar na introdução de uma crônica o tema, o desenvolvimento, que é onde a gente pode encontrar reflexão, narração e exposição de ideias, e conclusão, impressão que a experiência vivida deixou no cronista. Comumente emprega figuras de linguagem, metáfora, comparação e metonímia. Na maioria das vezes é redigida em primeira pessoa e seu texto tende a ser informal. Então, outra característica muito importante da crônica é que normalmente ela é escrita em primeira pessoa. Isso quer dizer o que, professora? Quer dizer que o narrador participa da história. Algumas vezes faz uso também da intertextualidade, isto é, a referência em um texto a um elemento de outro texto. A palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo. Originalmente, o termo designava um relato cronológico de acontecimentos, geralmente ligados a nobres e outras pessoas importantes. A corte portuguesa, por exemplo, tinha um cronista-mor que registrava a crônica, isto é, a história de seus monarcas. É com esse sentido tradicional que o termo é empregado no título da série de romances As Crônicas de Nárnia, do escritor irlandês Lewis. Os livros têm esse nome porque registram os fatos ocorridos no país imaginário de Nárnia. Então, esse é um belo exemplo de crônica literária. Eu vou ler para vocês agora um exemplo de crônica que foge um pouquinho aí das características da crônica em geral. Por exemplo, essa crônica ela é escrita em terceira pessoa, é uma crônica também literária. Então, acompanhem comigo a leitura. É um trecho, o título do trecho da crônica é Os Bons Ladrões. Vamos lá. Morando sozinha indo à cidade um dia de festa, uma senhora de Ipanema teve a sua bolsa roubada, com todas as suas joias dentro. No dia seguinte, desesperada, recebeu um telefonema. É a senhora de quem roubaram a bolsa ontem? Sim. Aqui é o ladrão, minha senhora. Mas como o senhor descobriu meu número? Pela carteira de identidade e pela lista. Ah, é verdade. E quanto quer para devolver meus objetos? Não quero nada, madame. O caso é que sou um homem casado. Pelo fato de ser casado, não precisa andar roubando. Onde estão as minhas joias, seu sujeito ordinário? Vamos com calma, madame. Quero dizer que só ontem, por um descuido meu, minha mulher descobriu quem eu sou realmente. A senhora não imagina o meu drama. Escute uma coisa, eu não estou para ouvir graçolas de um ladrão muito descarado. Não é graçola, madame. O caso é que adoro minha mulher. Estou lhe telefonando por isso. Imagine a senhora que minha mulher falou que me deixa imediatamente se eu não regenerar. Texto aí de Paulo Mendes Campo. Novamente o título é Os Bons Ladrões. É uma crônica acessível, então se vocês quiserem terminar de ler, é só buscar na internet com esse título e com esse autor. Agora,
vamos falar de um recurso muito utilizado pelos cronistas, que é a intertextualidade. Para reconstruir os sentidos do texto, o leitor precisa acionar seus conhecimentos sobre textos, discurso e sobre o mundo em geral. Uma situação em que isso se torna particularmente evidente é aquela em que o autor faz uso da intertextualidade, recurso que consiste em referir-se em determinado texto a outro a outro texto previamente existente, que a gente chama de intertexto. Para entender melhor, leia as duas tiras a seguir. Então, texto 1. Gregor Samsa acordou naquela manhã transformado num monstruoso inseto. Cara, que fome! Ele nem ligou e voltou para o seu emprego normal. Mascote numa fábrica de inseticidas. Pelo menos não preciso mais usar aquela fantasia ridícula. Então, aqui é o texto 1. Texto 2. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, agente O deu por si que havia se transformado num gigantesco inseto e, portanto, teria que ir trabalhar. Vou repetir a leitura. Agente O deu por si que não havia se transformado num gigantesco inseto e, portanto, teria que ir trabalhar. Então, texto 1 e texto 2. A primeira tira apresenta um personagem que, em certa manhã, descobre-se transformado em um monstruoso inseto. Na segunda tira, a história é semelhante, exceto pelo fato de que, ao despertar de sonhos inquietantes, o personagem descobre que não se transformou em um inseto. Para compreender plenamente o humor dessas produções, o leitor precisa saber que ambas se referem a outro texto, a novela A Metamorfose, do escritor tcheco Franz Kafka, publicada pela primeira vez em 1915. Considerada uma das mais perturbadoras narrativas da literatura contemporânea, A Metamorfose conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que trabalha duro e desiste dos próprios sonhos para ajudar a pagar a dívida dos pais. Ao despertar certa manhã, Gregor descobre-se transformado em um gigantesco inseto. O texto não dá qualquer explicação para a metamorfose do personagem. Em vez disso, transporta o leitor para o estranho e solitário mundo em que ele passa a viver, rejeitado pela família e obrigado a permanecer recluso no próprio quarto. Que triste, né, galera? Agora vamos ler o primeiro parágrafo dessa célebre narrativa que já inspirou tantas outras criações. Então, deu para entender mais ou menos o que é intertextualidade. Eu tenho um texto original e aí eu faço outro texto narrando ou contando alguma cena desse texto, né? Recontando alguma cena desse texto, ou até mesmo criando um personagem muito parecido desse texto. É por isso que, para entender algumas coisas, é necessário ter conhecimento de mundo, ter leitura. Antes de ler esse texto, eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. Eu já devo ter falado isso algumas vezes. Na redação, na escrita, é muito importante que vocês tenham um hábito de leitura. Então, para escrever bem, é necessário ler e escrever. Ler e escrever, eu só posso escrever sobre coisas que eu li, né? Sobre assuntos que eu sei. E para eu saber sobre determinado assunto, eu preciso ler. A leitura de um texto é muito importante. Então, veja só, eu peço para vocês escreverem uma crônica. Eu explico toda a estrutura de uma crônica. Como vocês podem melhorar o estudo da redação? Primeiro eu vou ler uma crônica, um exemplo de crônica, e depois eu vou escrever. É isso. Eu trouxe aqui o primeiro parágrafo do texto A Metamorfose, que a gente estava falando sobre intertextualidade. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre aboulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a cobertura
prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. Bem interessante, né, gente? O recurso da intertextualidade pode ser utilizado com os mais variados propósitos e aparecer nos mais diversos gêneros discursivos. Um anúncio publicitário pode referir-se a um texto famoso, a fim de chamar a atenção dos consumidores e seduzi-los para a compra de determinado produto. Um poema pode referir-se a outro com o propósito de homenageá-lo, por exemplo. Nas tiras, você observou que o texto de Kafka é invocado para produzir o humor. Bom, a nossa aula de hoje, de redação de hoje, acabou. Encontro com vocês novamente na próxima semana, no nosso encontro ao vivo. Até logo, gente. Tchau!